Na cabeça de muitas pessoas existia um problema muito grave. Uma conta que não fecha, um nó com 3 pontas. Difícil de desatar. Primeiro, a Bíblia diz que Deus é todo-poderoso, o ser mais poderoso que já existiu. Segundo, ela também diz que Deus me ama mais do que uma mãe ou um pai poderia amar o seu próprio filho. E terceiro, o ser humano sofre, ou seja, eu sofro. Peraí, essa conta não fecha. Se Deus é poderoso, me ama mais do que tudo, então por que eu estou sofrendo? Alguma coisa parece estar errada aqui. Se Deus me vê sofrendo e tem poder para resolver o meu sofrimento e não resolve, será que Ele me ama tanto assim mesmo? A aparente falta de respostas a perguntas como essas gera um problema para muitas pessoas. E esse problema aumenta quando respostas superficiais, incorretas, sem nenhuma base bíblica ou lógica, são dadas para tapar o sol com a peneira. Por exemplo, já ouvi muitas pessoas dizendo: "Ah, Deus quis assim". Já ouvi essa resposta muitas vezes em funerais, como tentativa de conforto para uma pessoa que acaba de perder um ente querido. Deus quis assim. Peraí, como assim? Um Deus que me ama, que realmente quis que aquela pessoa, aquela criancinha perdesse a vida de uma forma brutal e deixasse uma mãe sofrendo? Será que esse é o Deus que eu adoro? Será que Deus realmente quis que uma bala perdida acertasse uma pessoa inocente? Será que realmente Deus quis assim? Afinal, se Deus tem poder, por que não resolveu o problema antes mesmo dele se tornar um problema? Eu quero analisar essas questões aqui junto com você usando a Bíblia e a razão. Quero apenas lembrar de uma coisa, não estou tentando trazer uma resposta final e definitiva para o assunto. O objetivo dessa série é apenas te convidar a usar o cérebro e olhar para a Bíblia de uma forma lógica. A Bíblia fala que Lúcifer foi criado para ser a criatura mais poderosa abaixo de Deus. Ele era responsável pelos anjos do céu, pela música do céu. A sua beleza e sabedoria eram inigualáveis. Mas um dia, ele começou a ter umas ideias meio estranhas. A Bíblia diz que ele não estava mais satisfeito com o poder que possuía ou o lugar que ocupava, mas ele desejou ocupar o lugar de Deus. Ele dizia no seu coração: "Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, eu serei semelhante a Deus." E ainda conseguiu convencer 1/3 dos anjos a estarem junto com ele e lutarem por essa causa. Mas como que tudo isso aconteceu? O céu não era um lugar perfeito? Lúcifer não havia sido criado perfeito? O que deu errado? Será que Deus o fez defeituoso? Ou será que ele o fez com a propensão para o mal? Será que Lúcifer era o mal necessário? Para tentarmos responder essas e outras perguntas, vamos nos colocar no lugar em que tudo isso aconteceu. Então vamos lá. Para isso, eu preciso que você exercite a sua imaginação, tá bom? Imagine que você é um dos anjos ali no céu. Vamos lá. E, de repente, Lúcifer, um grande amigo seu, diretor do coral em que você canta, chega ali e está conversando com você. Vamos lá, eu preciso que você entre comigo nessa história, tá? Use a sua imaginação. Todos à sua volta estão vivendo em perfeita harmonia. Não existe morte, não existe miséria e muito menos mentira. Um belo dia, esse sábio anjo que você tanto admira, seu amigo, chamado Lúcifer, se aproxima de você e os seus amigos na rodinha e faz a seguinte pergunta: "Pessoal, o que vocês acham de nas próximas eleições vocês votarem em mim para rei do universo?" Você e os outros anjos fazem uma cara de dúvida e ele continua: "Sabe, gente, estive pensando, Deus tem sido Deus desde quando? Sempre. E se só uma ideia, estou jogando aqui, vocês não precisam concordar comigo, só uma ideia, mas e se abríssemos eleições e cada um tivesse a liberdade de escolher em quem ele quer que seja o seu líder? Vocês não acham que seria legal? Tipo, nas próximas eleições, votem em mim, Lúcifer, para Deus. Que tal?" Com mais dúvidas do que antes, você se pergunta: "Peraí, mas como assim? Deus é Deus e pronto, não deveria ser assim?" E ele responde: "Ah, mas aí é que tá. Quem disse que tem que ser assim?" Lúcifer foi colocando dúvidas que nunca existiram antes na cabeça dos seres celestiais. "Olha só, e se vocês votarem em mim, eu vou dar para vocês a verdadeira liberdade." "Mas a gente sempre teve liberdade." Não, calma. Imagine uma conversa parecida com essa. Tanta dúvida colocada, a imagem de Deus sendo distorcida, o caráter de Deus manchado, de forma que muitos anjos pararam e começaram a pensar nas propostas que Lúcifer estava fazendo para eles. Se for verdade
E se realmente a liberdade que Lúcifer está nos oferecendo é melhor do que aquela que nós sempre tivemos? E se realmente Deus está escondendo algo melhor de nós? E se pudéssemos mesmo abrir um outro partido e mudar as leis do universo? A Bíblia diz em Apocalipse que 1/3 dos anjos, imagina isso, 1 em cada 3 anjos, viu sentido nas palavras de Lúcifer e quiseram tentar. Votaram em Lúcifer para ser o novo líder deles. E agora que vem as perguntas, por que Deus permitiu isso? Por que Deus não destruiu Lúcifer no mesmo instante? Por que Deus criou Lúcifer para começar? Por que Deus deu liberdade aos anjos? Não seria muito mais fácil não ter aberto essa escolha para eles? Havia algum defeito em Lúcifer e nos anjos? De onde vieram essas ideias? Deus criou os anjos para ter um relacionamento com eles. Deus criou as suas criaturas para serem relacionais, um relacionamento de amor. Mas para que exista o amor, é necessário existir a liberdade. Não há como existir amor sem a liberdade. Não tem como você obrigar uma pessoa a te amar. Eu gosto de uma história bem maluca, mas diz o seguinte: imagine que você quer pedir a sua noiva em casamento. Você tem quase certeza, de que ela vai dizer sim. Ela está até esperando por isso. Então você escolhe o melhor restaurante da cidade, faz a reserva, compra a aliança, combina com ela e no dia marcado, lá no restaurante, na hora H, você se ajoelha, pega na mão dela e faz o pedido. Fulana, quer se casar comigo? Os olhos dela estão brilhando, era a pergunta que ela mais esperava ouvir, mas antes mesmo dela conseguir dar a resposta, você completa. Se você falar não, eu vou te perseguir e te matar, você e toda a sua família, uma morte lenta e dolorida. E aí, casa comigo? Por mais que ela fosse dizer sim, agora a coisa muda. Essa mulher nunca vai conseguir te amar, pois ela está sendo obrigada a ficar com você. E não existe amor onde a liberdade foi anulada. Não existe amor onde esse amor é uma obrigação. Quando Deus criou os seus filhos, as suas criaturas, os seus anjos, Ele queria relacionamento. Mas para existir relacionamento de verdade, era necessário que existisse plena liberdade desses filhos aceitarem ou rejeitarem esse relacionamento. Para que exista o amor, é preciso plena liberdade para se dizer sim ou se dizer não ao amor. Lúcifer, um filho criado perfeito, sem nenhum defeito, porém com livre arbítrio, escolheu dizer não. Ele não queria relacionamento, ele queria poder. Ele não queria o amor de Deus, ele queria o lugar de Deus. Lúcifer não foi criado com defeito nenhum, ele foi criado com liberdade. E a rebelião foi uma escolha que ele mesmo fez, usando a liberdade que ele tinha. Mas para convencer os outros, Lúcifer começa a distorcer aquilo que existia de mais sagrado na lei de Deus. Ou seja, Lúcifer distorce a própria liberdade que Deus está dando para os anjos. Pois, como já foi dito aqui, ela é a base do amor. Ele começa a disseminar mentiras, pintando a Deus como se fosse um Deus arbitrário, possessivo, mandão. Ele tenta obscurecer a principal característica de Deus, amor que tem a base como liberdade. Veja, então por que Deus não destruiu Lúcifer? Simples. Porque Deus havia dado liberdade a Lúcifer e Lúcifer quis usar essa liberdade para virar as costas para Deus e pegar o lugar dele. Se Deus resolvesse tirar a liberdade de Lúcifer simplesmente porque ele não quis fazer aquilo que Deus preferia que ele fizesse, então isso nunca teria sido liberdade. Eu não posso dizer, amigo, você tem plena liberdade de me visitar a qualquer dia da semana, qualquer hora, desde que seja nas terças entre 7 e 7h30. Não faz sentido. Que liberdade é essa? Amigo, eu quero te dar um presente, você escolhe o que você quiser nessa loja que eu vou te pagar, mas tem que ser abaixo de R$5, tem que ser algo de comer, tem que estar na segunda prateleira e tem que ser na cor roxa. Que liberdade é essa? Eu dou liberdade, mas eu imponho certas regras e certos parâmetros. Isso não é liberdade. Que liberdade é essa? Que você só tem a escolha de fazer aquilo que eu quero que você faça. Deus não dá liberdade para os seus filhos e depois mata todos aqueles que escolheram algo diferente do que ele gostaria que escolhessem. Isso não existe. E por que Deus deixou os anjos ouvirem as mentiras de Lúcifer? Mesma coisa. Eles tinham liberdade de escolherem a quem queriam ouvir e a quem queriam acreditar e em quem queriam acreditar. E essa foi a escolha que fizeram.
Claro que Deus também explicou as consequências das decisões que eles estavam tomando. Muito tempo foi gasto para que ninguém fizesse uma escolha por impulso. Deus mostrou que a sua lei não era uma imposição, não era um limite à liberdade deles, mas era simplesmente o padrão de funcionamento do universo. E a felicidade deles dependia de estarem dentro desse padrão. Mesmo assim, 1/3 dos anjos escolheu usar o dom da liberdade, uma das características mais poderosas dadas por Deus, para virarem as costas para o Criador. E por que ele deixou? Porque Deus os criou livres. E essa foi a escolha que eles fizeram. O problema é que até hoje muitas pessoas ainda acreditam nas mentiras de Lúcifer e olham para Deus ou para a religiosidade como se fosse uma limitação à liberdade que eles teriam. Não é isso que a Bíblia diz. O seu livre-arbítrio é o maior dom e Deus faz questão que você o mantenha. É o uso dele com sabedoria que faz com que você tenha a sua individualidade. A verdadeira religião nunca deveria ser o ópio do povo. Pelo contrário, Jesus deixou bem claro: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando Marx disse que religião era o ópio do povo, eu perguntaria, mas espera um pouquinho, qual tipo de religiosidade você está se referindo? Se é aquela que impede a pessoa de pensar, de questionar, de desenvolver autonomia, eu diria, então você está certo. Esse tipo de religiosidade é mesmo, pois na verdade Jesus nunca quis isso de seus filhos. A religião que Jesus pregava, a religiosidade que Jesus pregava, era aquela em que você entende a verdade, entende a realidade e então é liberto, pois consegue enxergar a imagem real de quem é Deus e a partir daí decidir o que você vai fazer em relação a isso. A religião de Jesus é aquela em que o culto a Deus é através da razão, ou seja, não é baseada em emocionalismo, em medo, mas é uma certeza tão firme, baseada em evidências, baseada em experiências, baseada em respostas que fazem sentido, que nada que aconteça vai abalar o relacionamento que você tem com seu Deus. Essa é a religião que Deus quer que você tenha. Amigo, continue conosco e juntos vamos descobrir um pouco mais sobre a profundidade dessa verdade.